tá? E chegamos ao ponto 6, que está relacionado a isso, é uma baixa resistência. O que é essa baixa resistência? Como eu já estou na minha criança, né, eu não consigo resistir às dificuldades, né, ao processo, eu não consigo ter a paciência necessária, né, a solidez necessária. Então, a fantasia fica mais fácil. Tá entendendo como tá conectado? Por eu ter dificuldades em lidar com o mundo adulto, com as coisas como elas são, com a realidade do jeito que ela é, eu busco fantasia e eu tenho baixa resistência para atuar na prática, né? Para realizar, para fazer acontecer, né? Então, como que isso está conectado? Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a pessoa está muito na criança, ela tem uma dificuldade de entender como que é a dinâmica do mundo adulto. Ela tem dificuldade de entender que as coisas custam, que muitas vezes ela tem que pagar para fazer um curso, que muitas vezes ela tem que pagar para fazer uma divulgação. Gente, ó, o meu despertador tocando. Às 10 horas toca o meu despertador, tá? Que é para eu me preparar para dormir. Para eu lembrar de fazer a rotina do sono. Olha só, tem até a ver com o assunto que eu estou falando agora. Rotina, né? Então, para eu ter um resultado, né, para eu fluir, para as coisas darem certo para mim, preciso ter rotina. Que horas que eu vou dormir? Que horas que eu vou acordar? O que eu faço quando acordo? Todos os dias eu preciso ler um pouquinho. Poxa, se eu quero atuar como terapeuta, eu, no caso, sou terapeuta sistêmica, eu preciso ler Bert Hellinger. Eu preciso ler outros autores relevantes, tá? Isso faz parte desse amadurecimento. Isso se constrói do dia para a noite. Eu vou ler todos os livros do Bert Hellinger, de não sei quem, de Freud e Jung do dia para a noite? Não, isso se constrói com o tempo. Como que eu construo isso? Todos os dias fazendo um pouquinho. Então, na prática, é assim que a gente faz, né? E isso não é tão empolgante quanto aquela fantasia, né, de que não, eu vou lançar um curso e eu vou ter muito resultado, os meus clientes vão adorar. E quando eu tô fantasiando, isso é muito legal, é muito gostoso, mas quando eu vou na prática fazer o que precisa ser feito para alcançar esses resultados, aí não tem toda essa energia, toda essa empolgação. Então eu preciso me manter firme no caminho, eu preciso fazer mesmo sem essa energia da empolgação, tá? Essa empolgação, ela vem de quando eu crio as coisas na minha cabeça, tá? E se eu fico muito focado na fantasia, eu acabo perdendo força no processo, porque aí eu vou me deparar com a realidade e não é bem como eu fantasiei. Na realidade, tem muito mais detalhe, tem muito mais coisa no meio do caminho, né? Tem muito mais dificuldade, muitos obstáculos que eu preciso ultrapassar, muita coisa chata que eu preciso fazer, que eu preciso estudar, né? E eu preciso passar por isso. Isso que está relacionado à resistência, tá? Que é a trava número 6, que é a baixa resistência, tá? Eu tenho pouca resistência, então eu tenho uma ideia de como as coisas vão ser e eu vou na prática lá fazer acontecer, acontece uma coisa, já não quero mais. No primeiro atendimento que eu não gostei, que eu achei que foi muito pesado, eu já não quero mais, né? Ou na primeira live que eu fiz, não foi do jeito que eu queria, eu travei, já não quero mais. Tentei lá mexer no Instagram, divulgar meu trabalho, achei muito difícil aquilo, já não quero mais. Então, a pessoa ela tem muito pouca resistência à frustração, tá? Muito pouca resistência para persistir e fazer aquilo que é chato, em repetir, 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 repetir. Algumas coisas a gente precisa repetir, né? A live que eu tô fazendo hoje, por exemplo. Isso é uma repetição. Não tem como você chegar num ponto em que você faz uma live e tá tranquilo e consegue falar um pouco melhor se você não repetiu isso muitas vezes antes, né? Então a repetição é algo que faz parte da realidade, que faz parte de eu entender como que funciona o mundo adulto, né? E exige o quê? Resistência. Eu preciso resistir ao processo. Por quê? O sucesso, ele não tá assim
não tá assim lá longe esperando que você alcance ele, tá? Ele tá olhando de volta para você, vendo se você está se preparando para isso. Será que você está preparado para o sucesso? Como que eu me preparo para o sucesso? Exercitando a minha capacidade de resistir à frustração, exercitando a minha capacidade de constância, de ter uma rotina, de fazer o que é chato, tá? Quer dizer que eu não posso me empolgar com as coisas e me sentir motivado e tal? Não! Alguns momentos você vai usar a motivação como um combustível para você seguir, mas você não pode contar com isso para o resto da sua vida. A motivação ela dura muito pouco. Quando você vai ali para a prática, para o real, para o dia a dia, para agir, você vai precisar criar essa resistência, tá? E conforme você vai criando essa resistência, você vai se preparando para o sucesso. Porque quando eu tenho sucesso, eu tenho o quê? Uma escala maior, um alcance maior, uma responsabilidade maior, uma influência maior. Eu tenho mais trabalho, eu tenho mais clientes. Então, se eu tenho baixa resistência aqui, com pequenas coisas, como que eu vou atender a muitas pessoas, né? Como que eu vou atender muitas demandas? Como que eu vou resolver muitos problemas? Como que eu vou lidar com muito dinheiro? Como que eu vou tomar decisões ainda mais difíceis, tá? Exemplo muito simples para entender isso. Quando você está começando, quando eu estava começando lá a fazer as minhas lives, se eu dissesse assim, olha pessoal, vou fazer uma semana de lives, e de repente no dia, me frustrei, não vou fazer, baixa resistência. Eu decidisse não fazer, meio que uma outra pessoa ia notar, ia sentir a diferença, né? Daí você vai alcançando esse sucesso, você vai tendo um alcance maior, aí essa tua baixa resistência vai ser sentida, né? Não vai passar batido. Os seus clientes vão perceber que você não está lá para eles. Seus funcionários vão sentir que você não está lá para eles, gerando, criando coisa, fazendo o dinheiro fluir, fazendo as coisas acontecerem, trazendo cura, entendeu? Mais pessoas vão sentir sua falta. Como que você vai lidar com isso se você não está lidando nem com isso em uma escala menor, né? Então, tudo isso que acontece, os problemas, as frustrações, as dificuldades, o cansaço, é uma preparação para que quando você tem um alcance maior, você já está assim, acostumado, sabe? Eu estou acostumado a ter que lidar com essa instabilidade emocional, né? Eu consigo ali lidar com as minhas emoções e ainda assim estar presente para o meu cliente, ainda assim manter os meus compromissos, e ainda assim trabalhar, e ainda assim criar. Tá? Então, isso precisa ser trabalhado no meio do caminho. Se você não suportar o processo, se você tiver muita baixa resistência e desistir das coisas logo no começo, tá? Você não vai ter essa força interna, tá? Então, tudo que acontece ao longo do processo, que leva tempo, que leva esforço, né? É para te preparar, tá? Só que quando eu não tenho resistência, eu não quero criar essa resistência, essa resiliência, essa força, porque é muito difícil, é muito esforço, eu prefiro não fazer isso. A forma de eu lidar é indo para a fantasia. Não, mas eu não preciso me esforçar tanto, não preciso fazer essa coisa chata todos os dias. Alguma coisa vai acontecer, vai ser mais fácil do que eu tô vendo, né, que vai ser. Tá entendendo? Então eu crio uma coisa na minha cabeça que é uma fantasia de que alguma coisa mágica vai acontecer e vai me tirar daquele sufoco de ter que me esforçar e de ter que ter paciência com o tempo das coisas, né, com o processo.